acabado, continuou a trabalhar, porque ele foi um milagre, sim, um milagre, um paradoxo, aquele mundo julgado. Ele foi um milagre, sim, um milagre, um paradoxo, aquele mundo julgado. Deus abençoe, irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez no nosso programa Jovens Destemidos, pela graça de Deus. Nós, como já foi anunciado, nós estamos hoje no nosso último programa a respeito do livro de Daniel. 51 programas que nós estivemos aqui batalhando, 50 nós sabemos que é um número que tem efeito na vida do crente, jubileu. Então nós sabemos que nada acontece por acaso. Fizemos 50 programas, fomos libertos aí da ignorância do livro de Daniel. E hoje nós vamos fazer apenas algumas considerações acerca do livro. É importante, não saia daí, fique aí. Nós vamos falar sobre coisas boas aqui, coisas maravilhosas nesse nosso programa, a respeito do profeta Daniel, a respeito do livro de Daniel. Então não perca. Deixa o seu joinha se você gostou. Se você não gostou, deixa o seu polegar para baixo também. Isso é importante para que nosso vídeo seja engajado, para que alcance mais almas. Então não esqueça de deixar sua avaliação. Se você gostou, positivo, seja negativo, mas deixe sua avaliação para engajar o nosso vídeo. Então hoje é o nosso último programa, um programa especial. Nós vamos falar a respeito do profeta Daniel um pouquinho. Vamos trazer um pouquinho do resumo do que nós falamos. Então não saia daí que nós vamos falar algumas coisas boas aqui, Nos programas todos nós focamos em falar o que os capítulos falavam, Então nós viemos, a nossa proposta que nós fizemos aqui, nós viemos do capítulo 1, explicamos que era o capítulo 1, depois viemos no capítulo 2 e assim por diante. Fomos explicando capítulo por capítulo. Nós vimos no livro de Daniel, irmãos, que é um livro que ele se conecta entre si. Ele fala de uma só coisa, a respeito das profecias. Quando vai falar das profecias do tempo do fim, ele vem com aquela visão que o rei teve. Depois ele tem a visão dos 4 animais, que fala a respeito da mesma coisa, só que com mais luz sobre o assunto. Então é o mesmo assunto, só que sempre vindo com mais luz, Sempre a respeito do povo de Daniel, 144 mil, a respeito dos últimos dias, do ancião de dias. Enfim, é um livro que fala dos tempos finais, É um livro que mostra o 7º selo para nós, escondido em símbolos, escondido em figuras, Em parábolas. Então é um livro muito importante para a noiva, por mostrar para nós o 7º selo. E o 7º selo, a abertura dele mostra para nós o tempo do fim. Era um livro que estava escondido dos sábios entendidos, muitos tinham a sua interpretação particular a respeito disso, mas nós recebemos um profeta. Já não é uma interpretação de homens, como os adventistas têm sua interpretação sobre o livro de Daniel. O outro tem, mas nós não temos interpretação de homem algum. O que nós temos é a palavra de um profeta, e nós sabemos que o profeta é a palavra de Deus. Como diz o irmão Billy Paul, Deus pensou, o profeta falou, eu creio, Amém? Agora, irmãos, nós vamos falar aqui, nós falamos pouco sobre o profeta Daniel, nessa nossa série. O profeta Daniel, gostaria que os irmãos observassem isso aqui. O profeta Daniel, o nome Daniel, significa Deus é o meu juiz. Agora para e pensa, irmãos. O livro de Daniel é um livro que ele é totalmente profético, fala do tempo do fim e fala sobre o juízo. Sempre desde a primeira visão, está mostrando Deus vindo como juiz. Daniel significa Deus é o meu juiz. E quando naquela primeira visão, naquela estátua, naquela grande estátua,
aquela pedra cortada sem mãos bate, aquilo é um juízo sobre os reinos da terra. E quem é a pedra cortada sem mãos? Deus. Então Daniel estava mostrando através do seu nome, o livro de Daniel mostra que Deus é o nosso juiz. Quando você vai em Daniel 7, naquela visão, mostra que Deus é o juiz. Em Daniel capítulo 4, quando vai falar a respeito de Nabucodonosor se tornando um animal, pastando como animal, porque ele se achou, não, realmente eu sou bom, e Deus julgou ele. Sempre no livro de Daniel, mostra para nós o julgamento de Deus, o julgamento do nosso bom Deus. Né? Sempre ali é julgamento. No livro de Daniel, mostra julgamento do nosso Deus. Mostra o nosso Deus como juiz. Sempre ele julgando ali com vara de ferro. A pessoa vai, apronta contra Deus, mas Deus vem e mostra o seu juízo. Então o livro de Daniel ele se resume mostrando Deus no seu ofício de juiz. E o nome Daniel, eu repito aqui, o nome Daniel, Deus é o meu juiz. Que coisa, hein? São coisas maravilhosas para nós aprendermos, né? Agora, alguns pontos importantes, irmãos. Alguns pontos importantes para nós vermos aqui. Não se sabe, né? Os especialistas, eles não sabem em detalhes a vida de Daniel. Né? A única coisa que nós sabemos é o quê? É o que está escrito no livro de Daniel. Né? Nós vemos ele um menino com 17 anos, o reino da Babilônia, Nabucodonosor pega ele cativo, ele com apenas 17 anos de idade, no ano 605 a.C., ele é levado cativo. Mas uma coisa interessante que nos chama a atenção sobre o profeta Daniel é que desde a sua mocidade, 17 anos de idade, ele dedicou a sua vida ao Senhor. E ele chegou numa espécie de dedicação tão grande, né? Ele se comprometeu tão grandemente em seguir os passos de Deus, o que Deus mandava ele, que ele chegou até a dizer, não importa se eu for jogado na cova dos leões, eu sei que o meu Deus pode me tirar de lá e se eu morrer, eu estou morrendo para o meu Deus. Né? Você vê que ele com 17 anos de idade, ele se compromete a não comer do banquete do rei, dos manjares do rei. Ele se compromete, ele diz, não, eu não vou comer dos manjares do rei. Eu quero comer legumes da maneira como Deus havia divertido o povo de Israel. Ele seguia as leis. E depois você vai ver ele com 80 anos, né, quase com seus 80 anos, sendo jogado na cova dos leões e com a mesma fé. Então você vê que os primeiro passo dos grandes homens de Deus começaram na mocidade. Olha João Batista, com 9 anos de idade, foi para o deserto. O chamamento de Deus já começa desde criança. O profeta Jeremias foi chamado criança, Davi foi chamado quando era criança. As pessoas às vezes não dão importância para os jovens, falam, não, às vezes quando vê um jovem pregando, um jovem cantando, não dão tanta importância para o jovem, mas mal sabem eles que quando Deus começa a chamar um grande ministério, é na juventude. Alguns casos Deus chega e chama quando eles são adultos. Mas os maiores ministérios que tiveram na Bíblia, Deus chamou quando eles eram moços ainda, quando eram adolescentes. Olha o nosso profeta irmão Brana, com 7 anos de idade o anjo visitava ele. Quando ele nasceu, o anjo já visitava ele. Então você vê que grandes ministérios eles começam na mocidade. Alguns casos, como eu disse aqui, alguns grandes ministérios começam já adultos, já casados, Deus chama eles para o ministério, mas tem a outra parte também da mocidade entrar no reino de Deus, entrar batalhando contra Satanás e sair vitorioso como se fosse anos de experiência com Deus. Davi tinha 12 anos de idade quando derrotou Golias. Havia vários anciãos ali na cidade, havia vários homens maduros que estavam anos na mensagem de Samuel, mas precisou do menino. E Daniel, ele foi o homem, embora todo mundo ali estava desamparado, Deus nos desamparou. Daniel, sendo um jovem, ele se levantou entre eles e falou, não, nós só vamos comer o que Deus nos mandou. E dentre todos aqueles, ele inspirou ainda uma outra juventude, Sadraque, Mesaque e Abednego, a seguir os seus passos. E isso influenciou até ele ser jogado na cova dos leões. Isso não tirou a fé dele. Deus sempre protegeu ele.
Então, a história que diz o jovem é isso, o jovem só dá problema. Quando o jovem começa a pregar, a gente não tem que dar tanta importância para jovem, não tem que deixar ele ficar pregando. Irmãos, a pessoa que fala isso, ela não conhece as Escrituras. Porque um dos maiores homens, os maiores ministérios das Escrituras são dos jovens. Samuel começou jovem, Deus já profetizava através dele, ele jovem ainda. Então o ministério do jovem é sobrenatural. Não desanime, jovem. Quando vir as circunstâncias, você tenta fazer um serviço para Deus, mas aquilo é recusado, parece que as coisas começam a pressionar mais para cima do jovem. Quando ele tenta fazer uma coisa para Deus, ele é rejeitado quando ele vai fazer. Mas não desanime, porque os maiores ministérios da Bíblia começou quando os profetas e os heróis da fé eram jovens ainda. Se você tem um desejo de fazer algo para Deus, faça. Porque Deus tem um grande ministério para você. Como aconteceu com Daniel. Aí está a importância do livro de Daniel para nós jovens. Nós jovens temos que entender esse profeta que olhou além da cortina do tempo, que olhou grandes revelações, viu o 7º selo, sendo jovem ainda, conseguiu interpretar o sonho de um rei, ocupou cargos gigantescos. E observa, Deus não abençoa só espiritualmente, Deus abençoou Daniel materialmente. Ele era o segundo, ele chegou a ser o segundo no reino. Fizeram uma estátua para ele. Né? Nós sabemos que aquilo foi errado, mas você vê a grandeza que chegou a Daniel por seguir a Deus. Porque você busca a Deus em primeiro lugar e todas as demais coisas são acrescentadas. É o que a Bíblia nos diz. Né? Então ele com 17 anos, ele já era um jovem que servia a Deus e não importava quem. Não importava se ele tinha um cargo na igreja, se ele não tinha. Ele se portou e falou, eu vou seguir o meu Deus. Eu vou seguir. Não importa quem vai falar contra mim, não importa quem vai se levantar, não importa se é o rei que está mandando eu comer dos banquetes dele. Eu não vou comer porque eu vou seguir o rei dos reis. Graças a Deus que nós temos um Daniel. E o irmão Brana diz, Deus, dá-nos mais Daniéis nesse tempo. Dá-nos mais Daniéis. Olha nós aqui. Nós somos os Daniéis do tempo do fim. Graças a Deus. Eu gosto dessas coisas, irmãos. É tremendo isso. Isso é maravilhoso. Nos dá esperança para prosseguir, né? Graças a Deus. Então nós falamos aqui em alguns programas, né, o irmão Lucas trouxe, eu também enfatizei isso. O livro de Daniel, do capítulo 1 até o capítulo 6, mostra narrativas históricas. Né? Mostra Daniel saindo da Babilônia, todo aquele caso com o rei. Mostra a narrativa histórica, a invasão dos medos e os persas na Babilônia. Mas a partir do capítulo 7 ao capítulo 12 mostra visões. Então o livro de Daniel ele não é cronológico. Por exemplo, você vê uma visão no capítulo 12, mas aconteceu antes do capítulo 9. Entende? É porque não está cronológico. Ali mostra visões, primeiro mostra história e depois mostra visões. Dessa forma foi dividido o livro de Daniel por Deus. Né? Nós sabemos que o homem não escreveu a Bíblia. Deus escreveu as Escrituras. Né? E Daniel, como eu disse aqui, é um grande exemplo para nós. Com pouca idade ele já... Eu vou ler um parágrafo aqui. Preste atenção no parágrafo do irmão Brana, para você que está gostando de saber isso aqui de Daniel. Na mensagem O Princípio e o Fim da Dispensação Gentia, no parágrafo 6, o irmão Brana diz assim, agora Daniel era o profeta que foi levado de Jerusalém até a Babilônia, no transporte da Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Vai observando aí a história que o irmão Brana vai falando de Daniel. Ele era jovem quando foi para a Babilônia. Não havia muitos deles que ainda mantinham firme a grande fé. Se encaixe nisso, jovem. Não há muitos de nós que estão mantendo firme a fé. Conecte sua vida com Daniel. Aí o profeta diz assim, eu gosto de Daniel. Porque ele tinha proposto que em seu coração, quando ele foi para a Babilônia, que ele ia permanecer crente e que não se corromperia com os manjares do rei e assim por diante. Agora, a verdadeira coisa que Daniel era, o profeta para os gentios. Daniel viu toda a era gentia surgir e cair, e foi o primeiro a ser, nós chamamos, o profeta gentil. Ele mesmo não era gentil.
porém ele viu a dispensação gentia desde o começo até o fim. Na cabeça de ouro, culminando nos pés de ferro e barro, e enquanto estava ali, propôs em seu coração que ele não se contaminaria com os manjares do rei e com as questões do rei. E em outro grupo de irmãos, chamados Sadraque, Mesaque e Abednego, estavam ali com eles, os quais não eram profetas, porém crentes. E eles também fizeram propósito em seu coração. E então, quando aqueles 4 crentes se reuniam, eu imaginaria que, muito frequentemente, eles tinham reuniões de oração juntos. Do mesmo modo que nós fazemos, nós nos reunimos porque temos coisas em comum. Que coisa, hein? Olha só, o que o Mobrana vai dizer. Você sabe, há um antigo lema que diz, cada qual com seu igual. E esse é um antigo provérbio, melhor dizendo. Isso também é uma coisa muito boa, cada qual com seu igual. Não estão vocês felizes por isso? A congregação diz amém, seguramente. Cada qual com seu igual. Vocês estão aqui assistindo o programa Jovens Destemidos, o último, porque você é igual a mim. Nós temos a mesma sede, a mesma fome de aprender sobre Deus, né? Lá no parágrafo 20, o Mobrana diz assim, e a cidade deles foi queimada, e todos os seus vasos e coisas santas de Deus foram levadas para a Babilônia, e foram colocadas na casa do tesouro do rei Nabucodonosor, que os havia levado, um grande rei gentil. Agora, se Deus permitiu isso, que a cidade deles fosse queimada, sua igreja queimada, e fossem levados para a cidade, foi porque eles haviam se afastado de Deus. Porém, ele ainda tinha um crente sobre o qual ele podia colocar suas mãos e dizer, este é meu servo. Deus sempre teve uma testemunha em algum lugar. Ele nunca fica sem uma testemunha, não importa. Às vezes, chegava a ser apenas um. Porém, ele sempre teve alguém que ele podia colocar suas mãos e dizer, este é meu servo. Ele fará o que eu lhe disser. Olha só, jovem, e Deus podia lá do céu falar, este é meu servo, sendo jovem ainda, irmão. Agora, nós gostamos disso. Notando então que, quando estes irmãos estavam lá, eles foram testados. No verso 27. Daniel havia queimado todas as pontes de trás dele. Ele não estava planejando mais voltar. Ele não estava observando o rastro que deixava. Ele estava olhando e esquecendo aquelas coisas os quais estavam passando. Ele avançava para o alvo da soberana vocação. Isso é o que nós deveríamos estar fazendo. Isso é o que a igreja deveria estar fazendo. Agora, nós verificamos então que Daniel tornou-se um instrumento na mão de Deus. Quando ele estava longe do seu próprio povo, fora da sua própria cidade, longe da sua própria igreja, numa terra estranha, Deus o usou. Nesse mundo maligno, Deus vai usar os jovens de Deus, esses jovens destemidos do Senhor. Graças a Deus por isso. Creio que os irmãos estão gostando desse nosso último programa sobre Daniel. Que profeta foi esse? Que exemplo para nós, né? Que exemplo. Foi um grande profeta de Deus, né? Esse foi um grande profeta de Deus. Ele era, observa aqui, ele era da linhagem de Abraão. Vai captando. Ele era da linhagem de Abraão, Daniel. Nós somos da semente real de Abraão. Então, o nosso ministério é maior do que Daniel. Daniel era da semente natural de Abraão, nós somos da semente real de Abraão. Na mensagem Possuindo as Portas do Inimigo, no parágrafo 22, o Mobrana diz assim, com o passar dos anos, lá veio um chamado Daniel, o qual estava na linha da sua semente real e na linha das promessas, porque ele era semente de Abraão, e Deus o havia escolhido antes da fundação do mundo para ser seu profeta. E ele vivia corajosamente e vivia fiel, e mesmo em uma terra estranha, ele havia proposto em seu coração, eu não me perverterei com eles. Esta é a verdadeira semente de Abraão, vivendo em uma terra que é diferente, vivendo entre um povo que é diferente, mas mesmo assim corajoso com aquela promessa. Eu não me perverterei com eles, eu permanecerei fiel. Irmão, meu Deus, vou repetir esse parágrafo aqui. É muito bom nós vermos uma coisa dessa aqui. Olha o que o Mobrana diz. Esta é a verdadeira semente de Abraão, vivendo em uma terra que é diferente, vivendo entre um povo que é diferente, mas mesmo assim corajoso com aquela promessa. Eu não me perverterei com eles, eu permanecerei fiel. O jovem entra na faculdade, nada tira o jovem da promessa de Deus, porque é a semente real de Abraão. Vai para a escola, vai para o serviço, volta
Até melhor, porque é corajoso, não é covarde. Jovem que encontra desculpa para cair lá no mundo é porque é um covarde. Me desculpe as palavras, irmão, mas é a verdade, é um covarde. Agora o verdadeiro corajoso, aquele fiel verdadeiro, aquele guerreiro verdadeiro, entra na faculdade e sai melhor lá. Porque é corajoso, sai de lá, enfrenta as trevas e sai mais forte porque guerreou lá dentro. Esse é o jovem corajoso, porque é a semente real de Abraão. No verso 23 diz assim: Deus o colocou em uma prova como ele fez a seu pai Abraão. E o rei disse: ou você será como um de nós adorando da maneira que adoramos, ou eu te jogarei em uma cova cheia de leões famintos. Daniel, como Abraão, seu pai, disse: tu podes me jogar na cova dos leões, mas eu não inclinarei a nenhuma de suas imagens. Eu não tomarei a tua religião formal. Eu permanecerei fiel a Jeová. E lá veio a prova final então. O rei cumpriu sua promessa e apanhou o profeta, ou mandou que o apanhassem e o jogassem na cova dos leões. E quando os leões, o inimigo de Daniel, correram para o lado do profeta, Deus guardou a sua promessa. Ele possuiu a porta do inimigo. Oh, glória a Deus! Deus colocou um anjo lá diante daqueles leões e tomou a porta. Deus guarda a sua promessa. Ele possuirá a porta do seu inimigo. Assim disse Deus. Você pode dar um amém aí na sua casa. Pode dar um amém na sua casa. Que parágrafo tremendo a respeito desse profeta. Esse profeta tremendo, né? Profeta tremendo. Agora observe. Daniel, ele era um homem que tinha visão, interpretava sonho. E ele era um homem de oração. Né? Quando vinham as grandes revelações para ele, ele pegava, às vezes ele não entendia a revelação. Né? Às vezes nós vemos, o pastor vem e prega para nós, vem uma mensagem, nós pegamos a mensagem para ler, nós não entendemos nada. E Daniel também veio as revelações para ele não entendeu nada. Mas sabe qual que é a atitude de um verdadeiro crente? É como Daniel. Daniel, quando ele viu aquelas revelações, ele falou: não estou entendendo nada. Mas aí ele não ficou parado assim e falou: Deus não mostrou claro para mim, eu vou ficar aqui. Não vou ler de novo, não. Não foi essa a atitude de Daniel. Daniel não entendeu, primeiramente, o que foi dito para ele, mas aí ele foi buscar em oração e o anjo de Deus desceu para ele e trouxe a revelação, trouxe minuciosamente para ele. Veio e trouxe bem detalhado. Falou: é isso. Aí ele falou: mas e o fim das maravilhas? Daí tinha coisas que não podia ser revelada. Tinha que ser omitida. Não escondidas, né? Tinha que ser omitidas, escondidas. Não que Deus estava mentindo para ele ou alguma coisa. Estava sendo omitido, melhor dizendo. Tinha algumas coisas que só podia ser revelado para a semente real de Abraão. Os Daniéis do tempo do fim. O Daniel, lá o profeta, teve um ministério sobrenatural, mas teve coisas que era para ser selada. Falou: não, Daniel, tem uma coisa aqui que você não pode saber. Agora, para a noiva, nós vamos saber de tudo. Tudo é revelado nesse tempo. Mas nós temos que ter a atitude de Daniel e orar. Não entendeu? Pegou ali o livro do selo, não estou entendendo nada. Vai orar, irmão. Daniel fez isso, entendeu? Que coisa, hein? Daniel era um homem de oração. Foi jogado na cova dos leões. Ele falou assim: você não vai mais poder orar. Não vai mais poder orar. Falei: rapaz, não tem decreto que tire eu, não. Né? Nós estamos vendo aí, fechando as portas da igreja, tendo decreto, falar: então está fechando a igreja, eu não vou mais orar, vou enfraquecer na fé. Irmão, o verdadeiro Daniel pode vir decreto, pode fechar as portas das igrejas. O verdadeiro crente, aí que ele vai orar mesmo. É assim a maneira que Deus opera. É assim que Deus opera através de um filho de Deus. É assim que Deus opera. Então, foi feito um decreto contra Daniel, mas não foi o suficiente para tirar ele da oração. Foi jogado na cova dos leões, pode prender, pode ter uma perseguição. Nós sabemos que tem um aperto contra a noiva se preparando, mas pode ter o aperto, pode vir prisão, pode vir o que for. Deus vai nos guardar porque tem um anjo preparado contra nós. Ele vai nos livrar. Por isso que a noiva não passa pelo período da tribulação. O período da tribulação não tem misericórdia, não tem Espírito Santo para salvar. Para nós, não. Pode vir um aperto, mas tem um Espírito Santo para nos salvar, tem um anjo para nós. Da mesma forma que o aperto veio para Daniel, foi jogado na cova dos leões, mas tinha um anjo lá. Porque era um homem de oração. Era um homem de oração. Na mensagem O Som Incerto, mensagem O Som Incerto, parágrafo 136, Memorando diz assim: eles lançaram Daniel na cova dos leões, nenhuma incerteza, ele ficou ali.
ele tinha poder escondido, não um pé de coelho em seu bolso, não um amuleto para usar em seu pescoço. Daniel entrou sem nenhuma incerteza, no 139. Deus é capaz de me libertar daqueles leões, porém o jogaram na fornalha ardente, e eu creio que quando os leões começaram a se aproximar dali, olharam para ele, eis que um ralo de fogo se achava em volta de Daniel. Qualquer animal tem medo de fogo. Você sabe disso? Aqueles leões recuaram. O que foi isso? O poder escondido que estava no coração de Daniel surgiu e revestiu ele todo. Então há um poder escondido na noiva também, aquele que tem oração. Ele fica guardando o poder dentro dele. Quando precisar, esse poder liberta. Tremendo isso aqui, irmãos. Foi aquele poder escondido, aquela bênção de Deus que estava na vida daquele profeta, que o encobriu com um fogo flamejante, como em Datã, aquele dia, quando Geazi olhou e viu que estava em volta de Elias. Anjos de fogo, carruagens de fogo, ali aquele poder escondido estava em volta de Daniel. Nós estamos gratos por esse profeta Daniel. Ele era um homem respeitado, Daniel. Ele era um homem tão santo que ele era respeitado. Ele se tornou o mestre dos astrólogos, né? O mestre dos astrólogos. Era um homem muito respeitado, né? Tanto é que os magos do Oriente, quando eles seguiram aquela luz, é porque eles estavam meditando nos escritos de Daniel. E até mesmo os medos e os persas, porque depois Daniel ele se tornou um homem poderosíssimo no reino dos medos e os persas. Porque ele era um grande astrólogo, ele ensinava os astrólogos. Tanto é que a Índia, até hoje, a Índia, que eles são os antigos medos e os persas, a Índia, até hoje, eles têm os escritos de Daniel guardados. E os medos e os persas, eles estudavam Daniel, mesmo quando Daniel estava na Babilônia. Antes deles invadirem, né, a cidade ali de Babilônia, eles estudavam o livro de Daniel. E Daniel havia escrito sobre a invasão de Davi. Os irmãos lembram quando Davi invadiu para conquistar a cidade de Jerusalém? A maneira que Davi invadiu a cidade de Jerusalém foi porque tinha uma falha no muro, em que um rio passava debaixo do muro. E ali ele conseguiu mudar a rota do rio Davi e conseguir entrar debaixo do muro e invadir a cidade. E os medos e os persas leram esses escritos de Daniel. E como que os medos e os persas invadiram a Babilônia? Mudando o curso do rio que passava debaixo do muro. Que coisa, hein? E depois, quando eles viram Daniel, eles não mataram Daniel porque eles já respeitavam Daniel. E colocou ele como mestre dos magos. Era um homem respeitadíssimo, né? Um grande homem de Deus era Daniel. Você vai encontrar isso na mensagem A Grande Luz Resplandecente, no parágrafo 30. Né? O irmão Branham diz assim nós entendemos que durante este tempo, eles tinham se consultado muito uns com os outros, eles tinham visto a sabedoria e o poder que o único Deus verdadeiro produzia. Aqui ele está falando sobre os magos do Oriente, quando eles foram visitar Jesus, né? Que era muito além de qualquer astrônomo ou mago. Isso foi provado na noite do rei Nabucodonosor, ou do baile de Belsazar, em que nenhum dos caldeus ou astrônomos podiam ler o escrito na parede. Mas Daniel, através do Espírito e do poder do Deus vivo, pôde fazê-lo, e seus escritos foram mantidos sagrados e são até o dia de hoje. Agora nós, os chamados no Oriente, eu tive o privilégio de falar com eles na Índia, e agora eles são chamados maometanos. Porém, eram, na verdade, medo-persas. Os indianos são chamados, creio que os chamam de impuros, e os medo-persas, na realidade, são os maometanos. E eles são aqueles que estavam originalmente com o rei Nabucodonosor, e os seus grandes sábios eram eruditos que estudavam as coisas naturais para declarar as coisas espirituais que estavam para acontecer. Assim, nessas longas centenas de anos, e o manuscrito dos ensinamentos de Daniel, e assim por diante, eles guardaram. No 38, o irmão Branham diz assim, o mesmo Daniel que lhes ensinou os acontecimentos disse que, nos últimos dias, o povo que conhecesse o seu Deus faria proezas. Essas escrituras têm que se cumprir se nós apenas buscássemos. E se você notar, Deus sempre se revela àqueles que buscam e desejam vê-lo. Então Deus se revela só para quem busca e deseja vê-lo. Chegai-vos a mim e eu me achegarei a vós, diz o Senhor. E algumas vezes deixa coisas acontecerem para que nós cheguemos a Ele.
pois Deus seguramente tem ordenado que certos acontecimentos devam ocorrer, e eles se desdobrarão exatamente com seu grande relógio do tempo marca. Então, irmãos, esse foi o nosso programa, é o encerramento do nosso livro de Daniel. Eu agradeço cada irmão que nos acompanhou, que deixou seu comentário, que fez as suas perguntas, que participou do nosso programa, né, que foi abençoado pelo nosso programa, que esteve orando pelo nosso trabalho para que ele continuasse. Nós tivemos muitos empecilhos, muita coisa que forçou nós parar, mas Deus sustentou, e eu creio que foi a oração dos irmãos por esse projeto, por esse trabalho. Nós pedimos que os irmãos continuem orando por nós. Nós vamos voltar com uma outra temporada, será a 7ª temporada do programa. Nós vamos falar sobre grandes coisas da Palavra de Deus. Continue orando por esse trabalho dos jovens. Você, jovem, não desfaleça a sua fé. Continue orando por nós. Eu estarei orando por vocês. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom.